Começamos, então, mais o básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo de hoje, nós temos o Espiritismo. A gente vai, em verdade, conversar um pouco sobre o Espiritismo. Ainda não é aquela conversa fraterna em que traremos muitos dados, traremos muitas coisas, mas é sim uma espécie de conversa fraterna. Fora essa lâmina, não temos nenhuma outra. O que sabemos, então, do Espiritismo? Sabemos que ele é anterior a Kardec. A gente tem Espiritismo na Bíblia, tem Espiritismo no Bhagavad Gita, que é anterior à Bíblia, temos o Espiritismo em religiões muito antigas. Direta, indiretamente, com a palavra Espiritismo, com outras palavras, não é esse o ponto, mas sim, estão lá de uma ou de outra maneira. A gente, às vezes, usa de interpretação para achar. Veja bem, interpretação e não forçação, né? Então, a gente consegue achar de maneira muito clara, muito embora esteja com outras palavras. Você vai e volta. Isso é espiritismo. Como assim eu vou e volto? Então, isso vai estar lá. Aderley, se está tudo lá, o que Kardec fez? Notem, por favor, que chamamos Kardec de o codificador do Espiritismo. E é interessante, porque até entrar no Espiritismo, a gente está acostumado com o termo decodificador. Decodificador é aquele que pega algo que as pessoas não entendem e ele decifra. Ele traz numa linguagem que a gente pode entender. O que Kardec fez não foi, entre aspas, decifrar nada. Ele pegou o que já tinha e organizou, se utilizando inicialmente da Revista Espírita, posteriormente do Livro dos Espíritos, 1857, a primeira publicação. Então, ele pega o Livro dos Espíritos, vai num sistema de perguntas e respostas, então ele pergunta aos espíritos e traz as respostas. Aderley, mas como é que se deu isso? Então, ele foi para vários lugares, se utilizou de vários médiuns e fez exatamente a mesma pergunta. As respostas que casavam e que eram coerentes a ele, ele trouxe, então, para o Livro dos Espíritos, e assim é montado o Livro dos Espíritos. Não é só um médium, não é só um espírito. Para quem gosta de literatura espírita e conhece a Hermance Dufour, a Hermance foi uma das médiuns que trabalhou com Kardec na codificação, na apresentação, na elaboração. E o que Kardec traz aí, num primeiro momento, que era Revista Espírita, depois Livro dos Espíritos, o que ele traz nesse momento é resposta, é pergunta. Ele organiza, então ele vai lá e tá. Aí depois, um tempo depois, ele resolve, porque em algum momento você precisa fazer uma associação religiosa. Muito embora o Espiritismo seja uma doutrina embasada em ciência, filosofia e religião, ele tenta juntar os três para que seja algo coerente, para que seja algo que faça sentido. Então, enquanto doutrina, ele precisa, em um momento, aderir. Então, ou eu vou para a parte muçulmana, eu vou para o hinduísmo, eu vou para as religiões orientais, ocidentais, mas eu preciso, para dar mais corpo àquilo que eu falo, eu preciso seguir. E aí ele resolve seguir o cristianismo. E quando ele resolve seguir o cristianismo, então ele pega esse mesmo trabalho que ele já tinha, Revista Espírita junto com o Livro dos Espíritas, junto com outro material, outros materiais,
ele resolve, então, criar o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual ele traz o Evangelho de Jesus Cristo e insere nele a visão dos espíritos. Mas, Aderlei, como ele trabalha isso? Né? Como é que se dá esse trabalho? Como é que é feito esse trabalho? De novo, através de médiuns. Mas, Aderlei, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho ali algumas figuras que são conhecidas. Não é arriscado usar nomes conhecidos? Não. Se você está no caminho do bem, se você está fazendo certo, e quem se apresenta é um espírito conhecido, e esse espírito conhecido aceita assinar o que ele está falando, por que não assinar? E assim se dá. Né? E o que o espírita que segue o espiritismo de Kardec busca melhorar a si mesmo, para com essa sua melhora, o seu entorno também melhorar. A exemplo de muitas religiões, a exemplo de muitas doutrinas, não são todos os espíritas que vão, de fato, viver com o que está escrito ali no Espiritismo. A gente ainda está a caminho, a gente ainda está crescendo, a gente ainda está aprendendo. Então, muita gente já sabe o discurso, falta praticar. Isso é normal em toda e qualquer seita, doutrina ou religião. Então, você vai chegar, a gente vê aí, não precisa ir à casa religiosa, você vai aos grupos do Facebook e você vê pessoas sendo extremamente intransigentes, com perguntas que dá para responder com amor, com carinho, com respeito. Isso são pessoas que ainda estão crescendo. E a gente não pode confundir essas pessoas com a pessoa da própria religião em si. É importante a gente entender isso. E traremos mais, mas não hoje. Esse foi, então, lembrando que nos auxiliou o Pentateuco, nos auxiliou o material que já temos aqui no canal, né? E falamos de Espiritismo no nosso básico do Espiritismo.